viva! Seja bem-vindo ao Planeta Mulher, que hoje vai falar de algo que já vem na nossa história há muito mais de 3.000 anos. Nós vamos falar sobre as tatuagens e muito mais, um projeto que envolve história, cultura. Eu tenho comigo aqui Diana Gomes, mais uma vez no Planeta Mulher. Seja bem-vinda, Diana, tudo bem? Obrigada, tudo bem. É incrível quando a gente conhece pessoas que conseguem superar. E isso aqui eu fico com o coração mesmo a bater, a gente estava falando aqui um pouquinho antes da entrevista, o quanto é fantástico o projeto que a Diana traz para os Açores. Você consegue registrar, assim que eu vejo esse projeto, a Diana conseguindo registrar sentimentos, emoções, cultura. Que projeto é esse, Diana? Bem, esse projeto nasce já há algum tempo atrás, foi lançado oficialmente no dia 5 de outubro de 2020, em ano de pandemia. Incrível, né? E que tem aqui alguma relação, porque isso aqui também fala sobre uma época muito difícil. Exato, fala sobre as tatuagens do ultramar, mas além disso, em cada história que é contada pelos senhores, mas por palavras minhas, faz um paralelismo entre aquilo que se passava naquela altura e aquilo que se passa praticamente hoje em dia no mundo das tatuagens. Esse livro teve como objetivo principal perpetuar todas as tatuagens que eu encontrei durante a minha pesquisa, das tatuagens especificamente feitas em colónias portuguesas em África, em continente africano. Depois, Cabo Verde, portanto, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Okay. Exato. E depois também fala das tatuagens, das técnicas que eram feitas naquela altura, comparadas com as técnicas utilizadas hoje em dia, mas também teve aqui alguns apontamentos de conhecimento geral do que é que se passava lá no dia-a-dia deles e os sentimentos que eles tinham e o que os levava realmente a tatuar. Por que as tatuagens do ultramar? De onde veio essa inspiração? Eu confesso para você que eu achei esse projeto magnífico, porque é algo que essas pessoas não vão estar aqui conosco, e quando uma pessoa morre, ela leva a sua tatuagem. Exato. Mas você perpetuou isso aqui no livro. Por que essas tatuagens especificamente? Essas tatuagens, para já, sempre tive desde criança alguma curiosidade em o porquê deles fazerem as tatuagens, da forma como eram feitas e o que é que significava cada tatuagem que era feita no ultramar. Portanto, eu acho que é uma forma digna de perpetuá-las em livro, com fotografias e texto. Sim. Porque só as fotografias são importantes, mas sem ter os textos aliados a elas, não se percebe a profundeza, a profundidade de cada uma delas. Daí que o texto é complemento à fotografia, porque nós podíamos perpetuá-las apenas com as fotografias, mas realmente eu acho que os textos são a mais-valia, porque vai de uma forma mais compreensível, dar a conhecer o porquê delas terem sido feitas. E conseguiu? Descobriu o porquê? Consegui. Porque me parece que você foi tão fundo nesse projeto, me parece que você pesquisou tanto e aprofundou tanto nessa pesquisa que você encontrou algo mais. É assim, eu acho que de cada entrevista que eu fiz com esses senhores, eu fui para casa mais rica. Não só pelo conhecimento que eles me deram da Guerra do Ultramar, mas também de toda a vivência que eles tiveram lá e claro que cada entrevista que foi feita consegue-se ter sempre mais conhecimento de outras realidades e uma realidade que não foi nada fácil. Qual foi que te chamou mais atenção, Diana? O que foi que você sentiu aquele aperto no coração? Principalmente quando eles dedicavam as tatuagens às mães. Porque ser mãe não é tarefa fácil, eu sou mãe de 2 seres humanos fantásticos, mas ser mãe à distância, em que se coloca um filho para a guerra, que vai à luta pela pátria, mas não, sem elas saberem se havia o regresso. Inclusive uma curiosidade que você me falou aqui em off é que as mães, eu confesso que não sabia,
Mas quando os filhos iam para a guerra, as mães vestiam sempre de preto até que os filhos retornassem. Exato, era um luto. Era um luto. Porque elas não sabiam e elas não tinham notícias dos filhos imediatas como nós hoje em dia temos. Levamos os nossos filhos à universidade e dali a bocadinho conseguimos saber via Skype ou outras formas se estão bem ou não. Elas tinham que aguardar pelas cartas ou por notícias para saber dos filhos. E eles também. Estamos a falar em jovens de 20 anos, 20, 21, e são colocados em barcos ao destino de uma guerra, à espera de voltarem a casa. E nós não estamos a falar de uma questão de meses, estamos a falar, normalmente estavam fora de casa 24 meses, que são 2 anos. Portanto, eu achei que era muito importante eles poderem também comunicar com as famílias. Essa foto aqui para mim é incrível, porque ele mostra a tatuagem com orgulho, né? E como é que se explora essa situação? Como é que você faz essas entrevistas com essas pessoas? Como é que chega ao coração dessas pessoas? Porque não estamos falando de um acontecimento simples, estamos falando de pessoas que viveram em guerra. Nem todos conseguiram superar totalmente isso. Mesmo que você sentiu isso no dia a dia. Sim, né? sim. Em cada entrevista que eu fazia, as minhas perguntas, normalmente eu ia de forma bastante cautelosa. Sim. Porque eu tinha que perceber se aquele senhor queria falar do assunto ou não. E o objetivo principal era sempre perceber o porquê da tatuagem que ele tinha. A partir daí, eu quase que deixava a conversa fluir de forma que eles é que me transmitiam o que eles queriam que fosse transmitido, porque estamos a falar de cenários de guerra, de emboscadas, de combates, muitos deles ficaram gravemente feridos. E então tive sempre o pormenor, digamos assim, de ter algum cuidado com aquilo que era perguntado. Muitos deles têm tatuagens de fé, de saudade. Estou vendo isso. E também alguns assim, pronto, dessa forma. O que é que significa essa aqui? Mais divertida. Essa tatuagem eu acho que vem de encontro àquilo que eles queriam regressar à casa e também fazer a sua vida, ter família, casar. Família. Exatamente. Você acha que essa necessidade que eles tinham de registrar no próprio corpo aquele sentimento deles lá no momento da guerra era uma forma de perpetuar? Porque mesmo que morresse, estava ali quem escreveu sobre a mãe ou a esposa ou qualquer coisa. É como se eles pensassem, mesmo que eu for, eu levo comigo? Você sente isso? Você que é tatuadora? Eu sinto, de alguns, esse critério é bastante válido, mas também senti que eles queriam mesmo voltar e queriam provar que enquanto estiveram lá, a família também nunca foi esquecida. Era um constante querer ir para casa, era um constante aguardar para que aquilo fosse concluído e que voltassem à sua casa, à sua família, ao seu lar. Diana, penso eu que uma pessoa que aprofunda tanto quanto você aprofundou num projeto como esse, não sai igual. Você já me disse que saiu mais rica. Rica em que sentido? Porque vamos fazer aqui uma comparação. A Diana faz hoje tatuagens com sombras, com equipamentos super modernos comparados ao que eles tinham. Né? E se calhar hoje a tatuagem tem um significado e nessa época tinha um outro ou não? Eu acho que não há muita diferença a nível de sentimentos quando se fala em extruir para a pele. Eu acho que também está aliada às tatuagens hoje em dia uma abordagem diferente, uma abordagem mais moderna, mais ativa, mais trendy. E isso tem-se notado com o passar do tempo. Já ando no mundo das tatuagens, digamos assim, há cerca de 22 anos. Eu comecei bastante nova. Em 1998 foi quando tive assim, o primeiro contacto com o mundo das tatuagens e noto uma evolução de aceitação por parte da sociedade de sermos tatuados. É claro que há pessoas que fazem só porque é moda e porque lhes apetece e porque acham engraçado e bonito, e há pessoas que fazem porque querem marcar uma história ou querem marcar um acontecimento que foi muito feliz ou às vezes até triste. Olha essa tatuagem do senhor José Fernando Lima, ele coloca aqui uma data. Ele te contou essa história? Esse senhor foi muito feliz quando esteve
em terras africanas. Ele gostou muito. Ele acabou a sua entrevista dizendo-me que adoraria voltar lá. E portanto, por isso mesmo ele colocou aqui. Ele teve uma história de guerra feliz. Ele era motorista de um general. Portanto, ele não esteve em teatro de guerra como os outros. Ele não teve que ir para emboscadas, ele não esteve no mate dias sem comer e sem ter água potável. Portanto, a situação dele foi quase, como ele disse, foi quase umas férias. E ele gostou muito de estar lá, até dizer que gostava de voltar. E voltou com Angola no braço. E voltou com Angola com certeza na mente também. Sim. Né? Agora, do livro, e já vamos voltar aqui de novo no livro, surge um projeto paralelo que faz parte do mesmo, a verdade é essa, que são, no Brasil é chamado de cartões postais, e aqui Aqui também pode ser cartões postais ou então bilhetes postais. Bilhetes postais. Exato. Por que bilhetes postais? Eu achei isso incrível. Esse, por exemplo, como é que eles apareceram nesse projeto? Ok, então eu tive um convite para ir à Ilha de São Jorge, apresentar o livro lá na Calheta. Pronto. E o que é que acontece? E aliada a essa apresentação, também poderia fazer um workshop, um ateliê para jovens e que estivesse relacionado com o meu trabalho. Mas que é tatuagem. Que é tatuagem. Mas só para mim só fazia sentido levar alguma coisa que tivesse a ver com o meu trabalho, que quando nós olhamos conseguimos perceber que poderá ser uma tatuagem, tem uma vertente muito tatuável, mas também que tivesse uma ligação com o livro. E a única forma que eu encontrei de conseguir colocar no mesmo ateliê, no mesmo workshop, seria através de bilhetes postais. Porquê? Porque o bilhete postal tem duas fases. Tem a fase da ilustração. Sim. Ou fotografia, que às vezes mostrar também. O que eu mais gosto. Ok. E tem a parte de escrever uma mensagem, de mostrar os nossos sentimentos através da escrita. E lembrei-me em criar bilhetes postais. Que é coisas que nós já não fazemos muito. Exato, cada vez menos. Cada vez menos. Engraçado, quando eu vi esse projeto, fiquei mesmo encantada porque eu viajo muito. Quer dizer, não na época de pandemia, mas eu viajo muito. E adoro comprar os bilhetes postais. Mas sabe que nem sempre eu escrevo para as pessoas, eu trago para mim. Ok. Eu guardo como recordação dos lugares que eu fui. Ou seja, até isso está se perdendo. Nós não escrevemos, mas também vem aqui essa vertente de incentivar esses jovens a escrever. Exato. Foi a parte desse projeto que nasceu aliado à apresentação do livro, é isso mesmo, é de não deixarmos de escrever. Portanto, quando fazia as entrevistas aos senhores, eu não gravava, eu tirava notas. E por acaso foi comentado na altura, porque é que não gravas? Tu tens que escrever tudo. Tenho que escrever tudo à mão. Eu gosto de fazer listas, eu gosto de escrever. E noto que cada vez mais a caligrafia nos jovens está-se a perder de uma certa forma. E então, escrevem tudo abreviado. Tudo abreviado, tudo, e quase tudo digital, e quase tudo muito rápido. A informação passa rápida, nós enviamos um e-mail, se não nos respondem a gente já está a achar que estão esquecidos do nosso e-mail. E com os bilhetes postais há uma espera, há que pensar na mensagem que nós queremos que o outro receba. Podem ou não enviar, podem também colecionar, porque há uma parte de coleção. Esses bilhetes postais são numerados, é uma coleção no total de 28. Que estão expostos? Neste momento estão expostos na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, e a cada ilha que eu for a fazer a apresentação do livro, apresentarei 4 novos bilhetes postais. Você sabe que meu coração agora começa... Eu sou muito emotiva, né, em tudo. E eu começo a pensar, os Açores me deu tanto. E de repente me dá uma vontade enorme de colocar isso em mim. Porque criei meus filhos aqui, trabalho aqui, já vivo aqui há uma década. E quando eu vejo esse específico, eu acho que fala um pouco de tudo, né? Porque nós temos aqui, isso são os moinhos, não é? Não, isso é uma casa. Ok. Porque esse desenho foi criado na altura da pandemia, que nós tivemos com o nosso estúdio fechado. Ok. E eu em casa achei que os Açores estavam muito unidos,
deixamos de ser novilhas, passamos a ser mesmo um arquipélago assim unido. Às 4 da tarde nós parávamos para ouvir o que é que se estava a passar. Mesmo. E então eu achei que era importantíssimo colocar essa jarra como se fosse a vida. Tem água, tem a hortense, ou seja, simboliza as novilhas, tem as 9 estrelas da nossa bandeira, tem o nosso lar, que era onde nós estávamos protegidos. Sim. Mas esse lar é quase, não como se fosse a minha casa, o meu lar, mas os Açores todos. Ok. Isso aqui simboliza o mar? Simboliza as camas de peixe do mar, exatamente. Do mar. Tem as asas em baixo, em dourado, do milhafre da bandeira. Ok. E os Açores, pronto, está aí. Meu Deus, é incrível. Eu tenho entrevistado imensas pessoas que trazem projetos fabulosos que nasceram no período da pandemia. Exato. Não é? Esse design nasceu com a pandemia. Nasceu no período da pandemia. Exato. E agora nós temos aqui outros. Esse chama-se Amor de Mãe, simboliza e representa e homenageia todas as mães que em tempo de ultramar só comunicavam com os seus filhos através da escrita. Pois é, isso é mais uma relação desses cartões postais. Exatamente, não é? Exato. Ou seja, no momento que essas pessoas estavam lá no ultramar fazendo as suas tatuagens, as mães ainda estavam escrevendo aqui para eles e eles também escrevendo para elas. Exato. É um projeto muito bonito. Esse aqui é Lendas do Corvo. do Corvo. Porque no 25 de Abril deste ano era suposto, não fosse a tempestade Lola me impedir de chegar lá, teria feito o primeiro workshop dos bilhetes postais, teria sido no Corvo. E esse bilhete postal simboliza as lendas daquela ilha que é muito, muito rica a nível de cultura. Ok. E esse aqui, muito mais claro. Sim, é o Corvo. É o Corvo. Com a barreta de lá, típica de lá, e ele segura a chave no bico porque o Corvo era constantemente atacado por piratas. Okay. E eles sentiam a necessidade de fechar as suas casas em relação aos piratas e não em relação à sua comunidade, porque eles confiam todos uns nos outros. Até hoje. Até hoje. Aliás, um beijo para as pessoas do Corvo, que eu adoro. Eu estive lá. Aliás, eu fui para dar formação uma semana, fiquei 2 semanas presa por causa do tempo. E foi uma época fantástica, o pessoal do Corvo. Realmente são pessoas que confiam nas pessoas. E é verdade, as portas ficam abertas. Porque eles confiam uns nos outros. Eles utilizavam essas chaves específicas de lá para proteger dos ataques dos piratas. E se tudo correr bem, eu estarei no Corvo no dia, dia 1 de julho, para comemorar o nascimento de uma pessoa muito importante, que é Salgueiro Maia. Ok. Portanto, estarei lá e se tudo correr bem, se não houver mais nenhuma tempestade que me impeça de ir, para poder apresentar às pessoas do Corvo os bilhetes postais que eu fiz com muito carinho. Eu fiz bilhetes postais para todas as ilhas e tive o pormenor de ir buscar apontamentos culturais e tradições que ao mesmo tempo é que toda a gente quase sabe, mas também de alguma forma tentei demonstrar em cada postal específico para cada ilha culturas que já estão um bocadinho esquecidas ou que nem toda a gente ouve falar no dia a dia. É isso mesmo. Quando a gente pensa que esse projeto é incrível, que surgiu um livro, cartões postais, ainda me aparece isso, o selo, que torna tudo muito mais oficial, torna tudo muito mais formal e toma uma outra dimensão. Eu acredito sim, eu acredito que sim, e tem muito prestígio e muito orgulho em apresentar esse selo. Para já o lançamento do selo foi num dia especial, que foi no dia 18 de Abril, em que se comemora o Dia Internacional do Monumento e Sítio. Tive comigo presente a Assunção Mel e o senhor António Couto, que é do Clube Filatélico de Angra do Heroísmo. Tivemos um momento muito especial com o Rafael Mel, que nos presenteou com 2 músicas ao piano, e esse dia foi marcado com o lançamento oficial do selo, que foi obliterado por um carimbo específico feito para esse dia, o que faz com que a concordância entre o selo e os bilhetes postais e o subscrito quase que leva este projeto a uma patente da filatelia que se chama maxifilatelia, ou seja, quando tudo está em concordância. E o que foi incrível, porque agora sempre que faço um workshop, além dos bilhetes postais serem
culturalmente ricos, têm o selo que ainda quase que é o ex-libris, digamos assim, deste projeto todo. O projeto não está finalizado ainda, porque ainda tem muito a vir, né? Sim. Mas qual é o sentimento que a Diana tem hoje? Olha, eu estou muito contente com este... Os olhos brilham. Eu estou muito contente com este projeto, porque ele vem mesmo de cá de dentro. É um trabalho, eu acho que está incrível, porque demonstra as 9 ilhas dos Açores de uma forma que eu acho que ainda não tinha sido mostrada. Sem dúvida. Não é artesanal, mas ao mesmo tempo também é. E não é regional, pode ser levado a toda a parte do mundo, não precisa de ficar só cá. As pessoas conseguem levar além das tatuagens para toda a parte do mundo, que é a nossa arte, que é aquilo que o meu estúdio dedica, mas também tem a outra vertente que é uma lembrança, um souvenir de outra forma. É isso mesmo. Diana, estou verdadeiramente encantada com esse projeto. Espero que ele tenha ainda muito mais sucesso do que ele já tem. É de uma riqueza incrível. O Planeta Mulher faz questão de agradecer você por trazer isso para essa ilha. É de projetos assim que nós temos muito orgulho, e de saber que essa cultura não vai morrer aqui. Isso tudo tem muita importância para muitas pessoas, e parabéns por ter feito esse projeto. Obrigada. Eu acho que esse projeto, como eu sou uma apaixonada pelas nossas ilhas, tenho muita vontade e tenho muita necessidade de aprender mais de cada ilha, mas também daquilo que eu já aprendi, daquilo que já me cativou. Quero passar isso a todas as pessoas que eu puder. E o objetivo agora é ir ao máximo de ilhas possível, não só apresentar o livro, porque o livro já está divulgado e já foi, mas eu acho que é importante dar a conhecer aos nossos jovens e aos mais velhos e aos graúdos, a todos eles, que isso efetivamente aconteceu, que a tatuagem não é uma coisa da moda, é uma coisa que existe e que é necessária, e que é arte também. É arte, completamente. E depois os bilhetes postais é quase um complemento a esse projeto, em que ainda consigo aprofundar mais a parte cultural, que eu acho lindíssima, e que os Açores é mesmo, é como o nome da minha coleção, que se chama Açores, Riqueza Minha. Açores, Riqueza Minha. É assim que nós vamos terminar o programa de hoje. Muito obrigada, Diana. Obrigado eu. Mesmo por ter vindo aqui. Planeta Mulher de hoje termina, e eu tô tatuada no meu coração de alegria, de felicidade de saber que nós temos sim, e a gente traz aqui para você esses projetos de pessoas que vão além do seu trabalho, trazem para as pessoas todas desse arquipélago tudo de bom que nós temos. Um grande beijinho e até o próximo programa.